Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos literalmente à experiência. Ao serviço da amamentação. É o que significa a sigla ASA, o projeto cujas representantes vamos ficar a conhecer no episódio de hoje, a Cristina Pincho e a Sara Machado. Como explicámos no anterior episódio, a amamentação foi um desafio complexo, no mínimo, para nós e não se esgotou nos primeiros dias. Não, pelo contrário. Renovou-se quando já pensávamos que estava tudo arrumado. Passámos a depender de uma bomba extratora e de um estoque generoso de biberons. E claro, ficámos no colo daquela frustração que nos faz sentir os piores do mundo, quando, ao fim de algum tempo, sim, tivemos de conjugar aquele verbo, desistimos de tentar descobrir como poderia voltar ela a querer mama. Muitas vezes, quando a cesta acabava mais cedo do que o suposto e no meio do desespero por ainda não ter enchido o biberon com a bomba extratora, lá a metia um bocado na mama, que aguardava, aquela que estava em fila de espera, até que a outra terminasse o processo de extração. Desde que não abusasse da sorte, ela ali ficava um bocadinho sem se irritar e eu garantia que o leite não secava com tanto nervo provocado por berros aflitivos. Por isso, e porque são tantas as histórias que trazem o peso do não consegui, como se isto dependesse só da nossa vontade, tínhamos de dar a conhecer um projeto que dá a mão sem julgar e olhando também para a mãe. Caso para dizer que todos cabemos sob a asa deste projeto. Fiquem connosco e fiquem a conhecer o Projeto ASA, um projeto que quer fazer a diferença na vida das famílias. E começo por agradecer mais uma vez à ASA, ao Serviço da Amamentação, é o que significa esta sigla, a oportunidade de estar aqui convosco, a conversar, de estarmos aqui a partilhar este desafio que é a amamentação e, claro, algumas dicas, algumas soluções, algumas sugestões, mas, claro, temos de começar por vós e muito, muito obrigada por esta oportunidade. Obrigada pelo convite, não é? Que bom que vocês têm este projeto para chegar a outros pais que também que estão aqui a tentar manter, se calhar, a cabeça à tona da água. E é um projeto fantástico e que por nos terem convidado. A amamentação faz, sem dúvida, parte da experiência. E de que forma? Sim, a amamentação tem as costas muito largas. Muito largas, é verdade. Toda a razão, Cristina. É. Primeira pergunta. Como é que nasce o projeto ASA? De onde é que ele surgiu? Como é que se juntaram? Como é que perceberam que era efetivamente preciso um projeto desta natureza? Ok. Eu já trabalho há muitos anos com a amamentação, tenho muitas pessoas que trabalham comigo, fizemos um processo de acreditação enquanto consultores de lactação, trabalhamos muitas vezes em equipa multidisciplinar com osteoterapia, terapia sacrocraniana, pronto, com terapias corporais, com terapia da fala e este acaba muitas vezes por ser uma coisa que pode estar, um projeto e um serviço que pode estar inacessível a pessoas que não têm meios para lá chegar. Então nós trabalhamos também em multidisciplinariedade e às vezes a amamentação pode fluir e ser a coisa mais simples do mundo, ou pode ser uma coisa muito complicada e é preciso, então, mas terapia da fala, o bebê não fala, mas há movimentos que os bebés têm que fazer com a boca que podem não estar a conseguir fazer porque têm tensões, daí o trabalho corporal, e então vemos tudo nesta visão integrada e gostávamos de poder chegar a pessoas que muitas vezes não têm acesso a estes serviços porque são dispendiosos, porque os desconhecem, por uma série de motivos. E então resolvemos. E há outra necessidade. Portanto, este projeto tem duas vertentes. Tem esta vertente de querer dar este apoio gratuito e de forma voluntária às pessoas que nos procuram para poder chegar a pessoas que tenham mais dificuldade em fazer pagamentos. Tem também, ainda dentro deste âmbito, se as pessoas quiserem fazer uma coisa de troca, podem nos dar bens alimentares ou de bebês e nós fazemos chegar a quem precisa. Portanto, ok, eu até posso pagar, não é? Mas vim aqui, usufruí hoje deste serviço e pude ter acesso a estes profissionais todos. Temos psicóloga também. Mas eu posso pagar, então pode doar alguma coisa e que nós fazemos chegar a quem necessita também, portanto, desta forma. Mas a outra vertente tem a ver com uma vertente formativa.
Portanto, nós somos consultores de lactação e que é um processo de uma acreditação com bastantes exigências, com um grau de profissionalismo bastante grande, não é só acordei de manhã, tenho jeito para isto, e queremos dar um apoio de excelência, um apoio profissional, mas queremos também apoiar outros profissionais que que queiram vir a ser também consultores de lactação e que possam aprender connosco e neste know-how. Portanto, tem estas duas vertentes, uma vertente de apoio direto à amamentação, mas também uma vertente formativa de novos profissionais que se estão a envolver nesta área, precisamente porque queremos crescer em número para poder chegar a mais pessoas, no geral, não só este projeto, mas que também essas pessoas tenham acesso de formação de qualidade, que é o que nos propomos fazer, e então surgiu esta ideia. Depois estávamos nós para arrancar, e onde é que nós fazemos? Então, isto também explicar. Claro, nós fazemos, temos espaços que também, nós vivemos da generosidade, que generosamente nos cedem as suas instalações e que nós vamos, portanto, voamos de mês em cada mês para sítios diferentes. Em Lisboa, às vezes, repetimos o sítio. Já fomos ao norte, a Penafiel, e já fomos a Leiria, já temos projetos para ir a outros sítios porque nos estão a pedir, mas em Lisboa fazemos sempre e temos feito de forma regular desde que conseguimos arrancar com o projeto. E conseguimos também arrancar com o projeto porque estávamos nós a arrancar, portanto eu já tinha conseguido dar a volta à questão do espaço, mas depois precisava a questão da imagem e então entrou a Sara, que está aqui a ouvir, e que é assim o meu braço direito, esquerdo e tal, e do Asa também, e fez a parte toda de comunicação e a quem vai fazendo e respondendo às mensagens, e vamos sempre tentando, e queremos, quando fazemos o nosso serviço para os sítios que vamos, queremos que seja também um serviço agradável, claro, à vista, não é? Com leve. Que a carga da amamentação seja exatamente uma carga positiva, nunca uma carga negativa. Exato, claro. Então tentamos levar isto, às vezes depende, há espaços que temos mais espaço e que podemos fazer outras coisas, já fizemos o encontro de mães, eventualmente queremos fazer mais, fazemos sempre um workshop de amamentação para grávidas, portanto de preparação para o processo, já fizemos um de fraldas reutilizáveis. Existe um projeto que se chama Fraldas Reutilizáveis Solidárias, também para poder apoiar quem quer enverdar por esta vertente e que também não tenha muitas possibilidades. Eles estiveram connosco. Temos outras ideias não nos faltam. E portanto, o projeto ASA é isto, a ideia de irmos, como eu disse, já fomos a Penafiel, assim, e a ideia é irmos ao norte, Porto, de 2 em 2 meses, também com regularidade a Leiria, que são assim, onde temos outros colegas também a trabalhar, mas temos em vistas Algarve, Alentejo, outras zonas aqui à volta de Lisboa, parcerias, e pronto, vamos. Querem percorrer o país e chegar cada vez a mais pessoas? A ideia é essa, já tivemos, portanto, o arranque, e nisto tudo nós arrancamos em março, foi o nosso primeiro encontro, foi março, fizemos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, este mês ainda vai acontecer, estamos em novembro, quando ouvirem isto, se calhar já não estamos, mas a gravação foi de novembro, já fizemos 8 encontro-asas em Lisboa, e um em Penafiel e um em Leiria. Portanto, acho que para um arranque estamos bem. Sem dúvida. A minha pergunta é: que ideia, que visão, que abordagem é que a ASA leva da amamentação a cada uma dessas pessoas que encontra nestes momentos? A amamentação é mais do que dar leite e fazer o bebê aumentar de peso, né? A amamentação é uma forma de nutrir, de estar, de se encontrar, pode ser uma boa forma de nos conseguirmos conectar com o bebê,
E, portanto, a amamentação é nutrição no seu global e não só na questão da comida. E é nesta também leveza, eu digo sempre que as pessoas têm um bebê, não têm, têm um filho, não têm um problema, não é? Não têm uma patologia, e é isso que queremos fazer chegar às famílias, não é? Está aqui, e claro que às vezes temos situações tão difíceis, e claro que muitas vezes encontramos pessoas no limiar da sua saúde mental, não é? E com tanta angústia que acontece, e a amamentação pode tornar o processo mais fácil, porque a amamentação é protetora da saúde mental. Pode despolutar se houver problemas. Então, nós queremos resolver os problemas para que então tenha a sua função protetora, e também queremos trazer esta leveza, ajudando os problemas que estão a acontecer, mas tendo em conta que temos os bebés com as suas características, ajudar as mães e os pais e a família que está à volta a entender aquele bebê, né? E a conseguir-se dar resposta àquele bebê. Muitos problemas da amamentação não o são efetivamente, foram tornados problemas. E tem a ver com esta adaptação à parentalidade, tem a ver com a insegurança que nos é passada, tem a ver com os medos com que entramos no processo. E posso dizer que nos longos anos, desde que eu fui mãe até agora, e já passaram muitos anos, e vou acompanhando as pessoas ao longo dos anos, cada vez se vai mais com esta ideia de que ter um bebê é ter um problema. Vai-se atrás dos problemas. Antes os miúdos bolsavam que tinham comido mais. Não, agora tem refluxo. E refluxo oculto. E agora vamos fazer isto. E agora vamos... Pronto. E então tem que aparecer esta leveza. Portanto, os problemas nem são da amamentação, mas é deste peso gigante que é posto. E é isso que nós também tentamos. E claro que, quando há questões mesmo sérias, às vezes há bebês que não conseguem receber leite. Ou porque a mãe não tem, ou porque eles não conseguem extraí-lo da mãe. E daí entramos em equipa multidisciplinar. Temos médicos connosco, nós temos aqui um leque. O que não falta é esta generosidade de pessoas para olharmos num todo para aquela situação. E quais continuam a ser os grandes desafios, digamos assim, que as famílias... A Cristina disse uma coisa que a mim me toca muito, que é a amamentação é uma questão de família. Não é quando corre mal, principalmente, ou quando não está a ser fácil, torna-se mesmo um assunto de família, porque mexe com todos, com toda a dinâmica, com toda a forma de estar. Mas quais continuam a ser os principais desafios que as famílias encaram no âmbito deste assunto, amamentação? Mais informação nem sempre é sinónimo de mais facilidade a encará-los, digamos assim, a superar esses desafios? São duas perguntas, e eu distraio-me nas minhas conversas, portanto pode ser necessário ser chamada aqui à razão, mas em termos gerais, o medo de ter o bebê e de que se querer tanto que surja corra tão bem é um problema atual. Depois, com o medo, temos vários medos, não é? O medo de que não esteja a comer, o medo de que não faça as coisas de acordo com o que alguém pensa que tem de ser, a ditadura dos horários. Amamentar é uma coisa ancestral que permitiu a existência da espécie muito antes de surgir o relógio, não é? Portanto, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Gostava que alguém me tivesse dito isso na minha altura. E, portanto, temos aqui não é preciso relógios. Agora, eu preciso de perceber se este bebê está a comer ou não. Está só pendurado à mama, tico-tico sem fazer nada, ou está a comer. E se depois de ter comido está a apetecer-lhe ficar aqui no sítio mais fofinho do mundo. E no sítio onde é bom ficar. Não é? Às vezes nós também, quando estamos muito, muito bem, não nos apetece nada que nos tirem daquele momento tão bom. Quantas vezes? Aliás, é o mais normal, não é? É o mais normal, porque ninguém merece, não é? Então, às vezes o bebê comeu e quer estar ali no miminho. E às vezes eu pode-me apetecer e outras vezes pode não me apetecer. Se o bebê já comeu,
está tudo bem. Então, estes medos, a ditadura dos horários, das horas, o peso, os números são um grande inimigo aqui do processo, não é? E depois os palpites e essas coisas todas, mas bem sempre, em vez de ser. A amamentação é algo, quando uma pessoa acaba, a amamentação e o que quer que seja, que nós façamos na vida e que consigamos atingir o objetivo, eleva-nos, dá-nos uma imagem de capacidade, de poder, não é? De poder, de conquista. Eu sou capaz. E isso pode ser dado na maternidade por este processo todo. Não é um processo fácil, porque a vida é dura e, portanto, os processos são duros. Um atleta que se propõe a escalar o Everest ou assim uma coisa qualquer, não vai ser fácil. Por muita vontade que ele tenha, por muito que se prepare. Vai ser um desafio imenso. Mas depois chega à conquista. Então, isto da parentalidade, da maternidade, que a amamentação está incluída, se a amamentação for bem usada, é um processo potenciador disto tudo. E é engraçado, lá está, é potenciador da nossa autoconfiança, lá está, o eu consegui, mas por outro lado, é aquele assunto que quando não corre exatamente como idealizamos, como a Cristina disse, nós vimos com a ideia, o bebê sabe o que fazer. Eu juro que eu queria mesmo muito que a Amélia tivesse concebido aquela ideia do ir à procura da mama. Não aconteceu, como deve acontecer a maior parte das vezes, os bebés não vêm ensinados, mas Ana, vimos com essa ideia do imediatismo. Ana, pois o bebê podia demorar o tempo que ela precisava. Claro que Não é? sim. E, Claro que sim. portanto, eu sei que ia, porque já percebi que é uma bebê saudável. Que passou Então, pela ditadura dos números, mas que está saudável. sim, e nasceu saudável, não nasceu com nenhuma Claro. doença que a incapacitasse de fazer isso. Então ela só precisaria, nem sequer sei a história, mas a história também do processo todo diz, então era só esperar. Os bebés precisam de tempo. E esta primeira conquista do eu consegui, eu fiz sozinha, pode ser um imprinting dado à nascença quando deixamos o bebê ir, mas logo à partida vêm logo as ditaduras, que é, ok, ainda não está, já devia ter comido, já passou meia hora, ela não sabe, a mama da mãe não está boa por algum motivo, é grande, pequena, média, mamilos salientes, mamilos pouco salientes, a bebê começa logo, é preguiçosa, começa logo com problemas de caráter, ignorante, não é? Não sabe. E então não deixamos acontecer, não damos espaço, não é? E todos nós, para as coisas que nos são mais difíceis, precisamos de mais tempo, não é? Lembro muito bem daqueles dias da contagem lá está, do peso. Perdeu mais peso. Ainda não está no peso. A ida à guilhotina, não é? Parece que eu consigo ver. Aquilo eram facadas. Sim, e vou agora e tal. Isso tira o poder da mãe. Porque eu gosto de falar nisto. Voltamos aqui um bocadinho atrás neste processo todo. Então, eu não fiz o meu disclaimer, mas eu tenho que fazê-lo, que é a amamentação não, a minha visão tem a ver, eu tenho um fascínio gigante pela natureza e como as coisas funcionam e estão programadas para funcionar tão bem. E nós estamos aqui, existimos hoje como espécie humana porque isto funcionou. Há desvios? Obviamente que há. A Sara está ali a usar óculos. Eu não uso porque fiz batota há uns anos atrás. Mas são desvios, porque potencialmente deveríamos ver bem, não é? Todos teremos os nossos, claro que sim. E todos teremos os nossos. Mas está programado. O olho humano é uma coisa fantástica, não é? Como consegue receber e tal. Pronto. E nisto também o dar de mamar, independentemente de alguns desvios, o meu grosso foi preparado para funcionar bem. E se isto fosse tão tenebroso e tão mau como é apresentado hoje em dia, a nossa espécie tinha-se ficado por há milhões de anos, não é? Então, as hormonas e o processo todo está tudo programado para funcionar. Às vezes as pessoas dizem que há uma pressão muito grande
para se amamentar. Socialmente existe uma pressão muito grande por amamentar, mas há muita pressão interna que não é nada mais, nada menos que o nosso chamado biológico a querer fazer com que a coisa aconteça. Mas tu não desististe e há qualquer coisa em nós que faz. E depois vamos dizer assim, se desistirmos, vamos ouvir as que, tu desististe. Ou vamos pensar que ouvimos a voz dos que nos caem em cima. Se não desistirmos, vamos dizer, porquê que estás com isto? Dar-me branco com amor, está tudo bem. Não é que não esteja, mas se uma pessoa está a fazer por algo, é porque quer lá chegar. Mas, então, já não sei o que é que estava a dizer antes de ter feito este parênteses, mas estava a dizer que programou para isto, a natureza programou para isto correr muito bem. Senão não existíamos. E tem a ver com todo o envolvimento de confiança e com todo o prazer que advém destas do processo. E esse prazer, essa recompensa, portanto, temos hormonas que nos vão recompensar. Também na relação sexual. Pode ser uma coisa, eu faço sempre esta comparação, pode ser uma coisa maravilhosa, transcendente, de ligação entre casais, ou pode ser uma experiência absolutamente traumática e que a pessoa nunca mais quererá repetir, ou pode ser qualquer coisa entre uma e outra. O que é que está lá? A recompensa, que tem a ver com entrega, com confiança, com segurança, com uma série de coisas. O processo hormonal é exatamente o mesmo. Então, passando isto para a amamentação, se em vez de eu estar ali, estamos a ver assim, na natureza, com a minha cria, dar beijinhos, lamber, tal, aquela coisa, cheirar, que dá vontade de comer, e em vez de estar com esse namoro mesmo visceral, eu estou com alerta, radar, perigo, perigo. E no perigo as coisas boas não funcionam. Porque é muito mais importante sobrevivermos do que desfrutarmos. E, portanto, já não vivemos nos tempos assim primitivos, mas continua a ser vital. Não é? Esta confiança. E isso tudo é-nos minado pela nossa bagagem, por tudo o que nos dizem quando o bebê nasce, pela insegurança que temos e, portanto, não desfrutamos e é tudo muito pesado. Queremos fazer uma coisa sem ter os superpoderes que a natureza nos deu para fazer. Portanto, ao bocado, eu sei que foi feita a pergunta e eu já divaguei alguns sobre a conversa, por isso vamos construindo. Mas sobre a questão da família, obviamente, não é? Obviamente, para já, o casal, quem está a passar por isto, a mãe, não é? E vamos aqui fazendo a maioria, não é? A mãe está a passar por este processo e está a viver isto com uma intensidade emocional muito grande, com sofrimento muitas vezes físico, com sofrimento emocional. O que é que a pessoa que está ao lado quer fazer? Claramente aliviar esse sofrimento e ser uma ajuda. Quer aliviar, quer proteger e vai fazê-lo da maneira que sabe. Claro. E vai fazê-lo da maneira que sabe. Os homens muitas vezes sentem-se muito impotentes, não é? Porque estão ali ao lado, há uma tendência também evolutiva de querer resolver os problemas e as situações e de repente está ali impotente. Não podem fazer nada. E portanto, ou há muita sintonia também entre o casal e aquilo que quer, ou nessa proteção começa a haver também o conflito, não é? E a visão de resolver o problema pode ser diferente. E depois podemos ir juntando as outras camadas, porque nós não vivemos sozinhos. E a mãe, e a tia, e a prima, e a amiga próxima, e aquela pessoa que está aqui. E, portanto, nós vivemos num ecossistema em que todas as pessoas, e a enfermeira, ou a minha pediatra, não é? E todas as pessoas vão dando a sua opinião e vão fazendo que este processo aconteça ou não aconteça. Voltando ao papel do pai, da pessoa, da companheira. Claro. Também não nos esquecemos que também nasceu. É verdade. E é um processo, se calhar, até mais também é um processo. Porque ela, lá está, o bebê veio de dentro de nós, ali de repente há um clique. Meu Deus, já cá está fora. Já está, não é? E também tem a sua
a sua emoção, os seus sentimentos para gerir perante um quadro que às vezes parece caótico. Portanto, é todo este processo que não é só a amamentação. Ah, não? Sendo que um processo de amamentação bem conduzido com os seus superpoderes que estão lá ajuda a facilitar todo o processo. Né? Depois tem que está ligado ou interligado, né? E o bebê? E dorme? Toda a gente nos pergunta se o bebê dorme bem. A primeira coisa que nos perguntam é se o bebê come bem e se o bebê dorme bem. Logo, nós pensamos que estamos naquele oral, naquele exame oral, que nos sentimos pouco à vontade e que se não dermos a resposta certa vamos, qualquer que Piores seja pais a do mundo. resposta, vamos sentir que vamos chumbar. Não é? Verdade. E o que é isto de dormir bem? Dorme como um bebê. Agora, a expressão ai, dorme como um bebê, imaginando que dorme muito bem, quem tem bebés sabe que isso não é dormir como um bebê. Não, claramente perdeu todo o sentido a partir do momento. Dormir como um bebê é ter sonos de passarinho. Claro que sim. E Cristina, É não gostar de estar afastado da mãe. não, claro que sim. E nós aprendemos isso, mesmo esta questão de dar tempo, é preciso realmente haver uma doce paciência para perceber que aquele bebé ainda está a tentar perceber que acabou aqueles 9 meses, ou aquelas 40 semanas, ou o tempo que tiver sido, mudaram e está noutro ambiente. Mas Uhum. nós vivemos muito abafados, sufocados, digamos assim, por esta teoria do imediatismo, do tem de ser já. E nós, pais, erramos também muitas vezes, erramos, não gosto do conceito de errar, Também não mas gosto de errar. deixamos-nos levar e acabamos por também viver atormentados com essa questão do tem de ser já. E perguntava à Cristina se esse é um dos maiores ou um dos primeiros conselhos que passa a pais, ou quase pais, que chegam até si, que é dar tempo ao tempo. É um dos principais conselhos, é quase aquele Sim, kit SOS. sim, as coisas acontecem também sempre como uma conversa, mas isto tem que pairar, tem que surgir, não é? As coisas. Eu adorava ter uma varinha de condão, mas gostava, não sei se. Que superpoder tu gostavas de ter? Uma varinha de condão. Não precisava assim de voar, nem desaparecer, mas fazia uma varinha de condão mas não tenho. Então este estar é importante, não é? Eu chamo-lhe o tempo sem tempo. E o tempo sem tempo é onde nós estamos quando as coisas são boas e quando queremos só deixar acontecer. E isso, por exemplo, até para o próprio trabalho de parto. E nós estamos aqui a falar da amamentação e não falamos nada de trabalho de parto e de parto, porque tem um, uma influência brutal no que vai acontecer a seguir. Nós não somos secções. Agora estive grávida, agora tive um trabalho de parto, agora saiu um bebê dentro da minha vagina, agora vou dar de mamar. Isto é tudo um contínuo e que umas coisas levam às outras. E depois depende se estamos no ambiente dos superpoderes ou se estamos no ambiente do medo. Ou seja, uma experiência de parto difícil pode interferir no momento seguinte? Sim, claro que sim. E agora, pensemos que temos uns pais a passar por um momento de aflição, de desespero, porque não está a correr exatamente como imaginaram. Não estão a conseguir dar a volta à questão da amamentação. Estão a sentir o peso da frustração. Quais são os primeiros passos? O que é que devemos fazer? Por onde é que devem começar para conseguirmos dar a volta à questão? Pôr o bebê em pele a pele, pôr uma musiquinha zen, tomar um banho relaxante, respirar fundo e pensar assim: quem é a minha rede de apoio? Quem é que me vai ajudar a levar o barco onde eu quero levar? Mas isto tem que ser com serenidade. Não pode ser em não aguento, não coisa, pega no bebê, vamos atirar e tal. Porque um bebê com os pais assim vai chorar mais. Então, sim, há que ter. Eu vou contar uma história minha quando eu tive a minha filha mais velha em determinada altura, e foi o meu desafio. E eu vinha de uma família super à vontade com bebés, tinha 8 sobrinhos, fiz babysitting até à véspera de casar. Portanto, bebés para mim era tocar tu lá, não eram meus filhos, não é? Portanto, haveria sempre aquela altura que eu podia passar, toma. E houve uma altura o bebê recém-nascido, não faço ideia à idade, mas lembro-me disto. Chorava a bebê e chorava eu.
E de repente eu tive aquela, assim, epifania, assim, ok, então estamos as duas a chorar, alguém tem que parar e a adulta sou eu. Pronto, e esta foi uma visão que me alterou aqui para, para, o resto da, para o resto da vida. Pegando nesse momento em que é preciso pensarmos quem é o adulto, tenho de parar, tenho de tomar um banho relaxante, tenho de me acalmar para organizar ideias, não vale a pena pensar com os nervos à flor da pele. Neste contexto, há bocadinho já falámos um pouco sobre esse papel, mas o que é que pode fazer o parceiro ou a parceira que está também a tentar entrar nesta tal bolha? Qual deve ser o seu papel para ajudar a gerir esta situação? Então, a primeira coisa é pensar, é revezar. Ok, é ela que está histérica neste momento, deixa-me eu manter a calma. Mas, Agora é a tua vez, por favor. exato. E depois é saber a quem pedir ajuda. Se ele próprio não sabe ajudar, é saber que existem pessoas, portanto, numa preparação é importante saber quem é que está ali ao lado para poder ajudar. Ao lado, à distância de um telefonema, não é? E acho que isso é importante, manter aquela serenidade e depois pedir ajuda. Não é? E não adiar. Às vezes nós pensamos que está tudo caótico, amanhã vai ficar melhor, amanhã vai ficar melhor. O que acontece é que as coisas não têm tendência a melhorar por espontaneidade se não se fizer nada em relação a isso, não é? Portanto, o poder trazer essa tranquilidade, o escutar, às vezes só precisamos que alguém nos deixe chorar ali ao lado, não é? Não precisamos de muito mais do que não precisamos muito mais do que isso, não é? E saber que está tudo bem, que faz parte do processo. E claro que não faz parte se começar a escalar, mas também onde é que eu vou procurar ajuda. Então, muitas vezes, quando falamos e construímos, eu sou espontânea, portanto, isto de construir projetos e coisas assim é muito complicado. Mas pronto, quando estamos aqui a construir um projeto, para já uma pessoa que à partida já faz uma preparação para o parto, para a amamentação, para a parentalidade, é que faz parte ir criar para quem é que eu vou ligar Uhum. se eu tiver problemas. Nem que seja um dia a minha amiga Matilde disse-me que houve uma pessoa que a ajudou. Ou então a Joana tem uma serenidade que sempre que fala comigo eu venho de lá bem disposta. Eu vou falar com a Joana. E depois a Joana pode ter uma ideia brilhante. Agora, a quem é que nós vamos falar? Se não queremos palpites, vamos falar com alguém que esteja no mesmo comprimento de onda que nós estamos. Porque isso é extremamente importante, porque senão vamos ouvir o que não gostamos e depois lá vai mais um bocado da nossa confiança ser tragada por alguém. Então, se eu quero ouvir, não é só palmadinhas nas costas, não é? Não, Mas não. Mas às não é vezes é isso que como diz a nós Cristina, às queremos. vezes basta aquele espaço para chorar ou aquela visão um bocadinho mais otimista fora do tal Sim, contexto. sim, e nós precisamos sempre de um bocadinho de esperança. Né? E é isto, é ter aqui alguém que nos serene e vamos reagrupar. E isto é para a amamentação, para a parentalidade e é para tudo na vida. E Cristina, eu pergunto-lhe agora, é uma coisa quase mais. Não sei se isto é possível, digamos assim, de responder assim de uma forma factual, mas pergunto porque também foi algo que me atormentou, digamos assim, uma dúvida que me atormentou. Neste processo de amamentação é preciso tempo, mas qual é aquele momento que eu posso pensar que há realmente algum problema? Ou seja, há algum sinal, há algum sinal do bebê, por exemplo, a que eu deva estar atenta, ou alguma coisa em mim que eu deva estar atenta para procurar ajuda para que as coisas possam correr melhor? Dor é o corpo a pedir ajuda. Então, na amamentação,
não vamos normalizar a dor. É normal aqueles primeiros dias, é os 15 dias, as 3 semanas, cada pessoa vai dizer a sua coisa. A dor é um aliado que nós temos em tudo na vida. Não é? Porque, por exemplo, se a dor não nos avisasse que o fogão estava ligado e nós inadvertidamente pudéssemos lá a mão, ficaríamos com a mão queimada. E isso poderia levar a coisas dramáticas. Ok? Então, sentir que, ups, está quente, tenho que tirar, é um grande aliado. Nós não estamos habituados a ver a dor como um aliado, mas a dor é um aviso que alguma coisa não está bem. Então, em vez de normalizar uma dor na amamentação, vamos escutá-la com atenção. E há umas que são muito fáceis de resolver e há outras que não. Vamos desistir? Não, vamos tentar descobrir, pelo menos eu sou assim, como é que eu posso dar a volta a este assunto, mas não normalizar a dor. Não é? Uma coisa que é muito importante percebermos não é o tempo que o bebê está à mama, porque o tempo não nos diz nada, não é? Se eu estiver aqui com uma garrafa na boca sem lhe tirar a tampa, posso estar 2 horas com a garrafa na boca e vou continuar com a garrafa cheia. Portanto, o tempo não nos diz nada. Vamos aprender a ler aquele bebê, se ele está a comer. Como é que eu o posso fazer comer? Entender, e isto é falado nos nossos workshops de amamentação, é falado naquilo que nós vamos, isto no ASA, não é? Nas consultas, é ensinar os pais a perceberem quando é que eu tenho um bebê que está a comer ou não está a comer. E terem em conta, ok, este bebê esteve a comer e agora não está a comer porque está refastelado. Há uma coisa que nós temos a tendência de dizer, isso é um perder, depois ajudem-me a voltar aqui, mas temos a tendência de dizer assim, ai, o bebê comeu, ficou super satisfeito e depois vem alguém, ai, coitadinho, ficou tão cansado. Não, ficou satisfeito. Porque é que o bebê há de ser sempre o coitadinho? Não são coitadinhos. A coisa que mais me irritava era se alguém me chamava os meus filhos de coitadinhos. Ainda poderão ter tentado no primeiro, depois aprenderam logo que jamais iriam chamar filho meu de coitadinho. Não é? Então esta coisa, ai, coitadinho, ficou tão cansado. Não, comeu bem, está descansado. Portanto, esse é um sinal de que... Portanto, aprendermos se o bebê está de facto a comer e também percebermos que o bebê nos comunica muitas coisas. Nós todas aqui, que estamos aqui 3 na conversa, quem não está a ver, e nos intervalos já tivemos que interromper porque gatos aqui meus a fazerem barulho, então, mas todas aqui temos gatos. E os gatos não falam com uma linguagem verbal, mas falarão de outras maneiras. E quem tem gatos sabe os ler. E sabe o que é que o gato precisa, e sabe o que é que se está bem, e sabe que não quer. E não é só, mas eu já lhe dei comida, está tudo bem. Não. Há muito mais coisas para além da comida. E com o bebê, nós apagamos todos os sinais. E não percebemos aquilo que o bebê nos está a comunicar. E o bebê nasce com uma capacidade imensa de comunicação, que nós passamos completamente ao lado. Quer com a mama, basta pôr o bebê estar mal disposto, está a abrir a boca e pôr a língua de fora, que nós achamos que ele está cheio de fome porque nos disseram que pôr a língua de fora é ter fome, mas ele está a pôr a língua de fora com uma cara de enjoado. Ok, Então, ter esta perspectiva que o bebê nos diz coisas e que nem tudo se resume na vida a termos a fralda mudada e a barriga cheia, não é? E essa é uma coisa muito importante que os pais também precisam de saber, de olhar para o seu bebê, perceber que ele não é um coitadinho, que ele é extremamente competente e que ele nos diz coisas. Depois estamos a ver, ok, se eu tenho um bebê que está a comer, então que está a haver transferência de leite, vamos aqui, quando eu falar em comer, neste caso já estou a falar em transferência de leite, transferência que sai da mama da mãe para a boca do bebê e para a barriga do bebê depois. Então, se eu tenho um bebê, saber isto ajuda-me a perceber. Agora, se eu tenho um bebê que eu percebo que ele está na mama e que não está a comer nada, então nós temos que perceber se é uma questão da mãe de ter pouco leite, isso é uma causa temporária, isso pode ser ajudado,
ou temos que perceber se é uma questão do bebê que não consegue tirar, extrair. E consoante for, iremos atuar. Mas pronto, nestas questões, ao bocado, a questão da ditadura, da balança e dos números e tal. Se eu tenho um bebê o que é isto aumentar de peso? Eu tenho 2 balanças. É muito raro usar as 2 balanças. É muito raro usar uma balança. Mas tenho 2. Não é porque eu não as tenho, mas porquê? Porque eu consigo perceber se aquele bebê está a comer ou não está a comer. E se não está a comer, eu sei pô-lo a comer, nem que tenha que ir a outros recursos. Mas o que eu preciso saber é se este bebê está a comer. Eu não preciso de uma balança para me dizer isto. Eu basta-me olhar para a cara do bebê também. Se é um bebê que não come, que está de facto emagrecido, não preciso de balanças. Os números não me vão dizer nada. Então é isto que é por aí que vamos ter que escutar muito mais os bebés. E perceber que, na maioria dos casos, estamos programados para sair disto vencedores, se não fizermos de tudo um bicho de 7 cabeças e se não pusermos horários, não é? Não tem que ser porque eu é que quero, tem que ser de 3 em 3 horas. Ao final de 1 hora o miúdo está a chorar com fome. Se calhar o leite não presta. Não, se eu comer uma canja, se calhar vou ter vou ter fome mais rapidamente se comer uma feijoada. E não é porque a canja não tenha prestado. Mas tem a ver com a velocidade do esvaziamento gástrico, não é? Então, são estas coisas que precisamos ter atenção e qualquer coisa que nos preocupe, às vezes até pode ser, que dúvida tão parva, mas se nos está a ocupar a mente com algo que não nos interessa e que nos tira a serenidade e que nos tira os superpoderes, portanto, tudo o que for adrenalina, está-nos a tirar aqui aqueles superpoderes, faz sentido recorrermos a alguém. Mas alguém que nos faça sentir mais capazes, que nos ajude, não alguém que nos vai afundar com mais palpites. Vou aproveitar esta deixa para fazer uma pergunta. Uma das formas de tornar a amamentação algo mais fácil, mais agradável, mais positivo, também passaria por olharmos um bocadinho mais para o bem-estar da mãe, sem deixar, claro, de cuidar do bebê, mas preocupar-nos também em saber como é que está a mãe? Obviamente, porque isto é uma relação, isto é uma pessoa que está ali. Aliás, na nossa conversa aqui, eu já falei muito do bem-estar da mãe, não é? Sempre, aliás, todas estas frases bonitas do leite fraco, não tens leite, o bebê está cheio de fome, não tens leite bom, tudo isso é já uma maneira de dizermos cuidado, porque tudo isso está a ferir a mãe que está do outro lado. Exatamente, não é? E nós temos que cuidar disto, e está ali aquela mãe e aquele pai, não é? Ao bocado Claro. também dizer o papel do pai, eu acho que também é muito importante nos casais deixar aberto um canal de comunicação. E um canal que vai de um lado para o outro, porque às vezes nem nós sabemos porque é que nos estamos a sentir assim, não é? Ou porque é que agimos de determinada maneira, e se temos alguém com quem decidimos compartilhar a vida, que seja para isso, não é? Que seja para nos irmos suportando, e nesta fase da parentalidade em que tudo vira o caos e o cansaço. Agora, é assim, que haja pessoas aqui que estejam a ouvir e que saibam que isto é bom. Eu tenho 5 filhos, portanto, e passei pelos meus caos. Não sou, mas tenho estes desafios, não é? Claro. E estarmos com esta abertura. Há muitas vezes no meio disto tudo, os casais esquecem-se da comunicação. E não é preciso ir com o bebê com 15 dias, irem almoçar fora e fazer as coisas, porque a vida vai mudar e vai mudar assim. E há tempo para tudo na vida, mas a comunicação pode ser feita, não é? O cuidado, o miminho. E quem está mais vulnerável nesta altura vai estar, à partida, vai estar a mãe. Mas haver esta liberdade também de partilhar e é isso que eu disse, de manter os canais de comunicação abertos
para que depois não venham outros problemas ainda cair em cima, e acontece muitas vezes questões conjugais e tal, porque as pessoas se deixam levar pelo caos da vida, pensando que isto ia ser uma coisa idílica. Às vezes as pessoas, isto voltando um bocadinho ao lado, não é atrás nem à frente, mas acho que muitas vezes pensamos que vamos ter um bebê e que ter um bebê é basicamente como ter um animal de estimação. Nós damos umas festinhas quando queremos, damos a comida e depois quando não queremos deixamos e vamos fazer a nossa vida. E um bebê vem mudar isto tudo, não é? E somos nós que vamos ter que nos habituar àquele bebê, porque as necessidades do bebê são prioritárias. Agora, uma mãe só pode dar o seu melhor ao bebê se ela estiver bem. E não precisa de ser um estar bem egoísta. Porque ter um bebê exige de nós uma coisa que hoje em dia, que não se fala muito, mas exige um espírito de abnegação. Temporário, depois isto passa, não é? Isto virão outros desafios com a maternidade e à medida que cresce. Enquanto formos filhos, ou seja, quando tivermos os pais vão se preocupar connosco e com a forma como estamos na nossa vida e se estamos bem, portanto, e há de ser sempre, há de mudar sempre. Então, não é este cuidar egoísta, que tenho primeiro as minhas coisas e depois o bebê tem que vir primeiro, porque ele não vai subsistir sem o amor imenso. Essa é a principal coisa que nós podemos dar, é uma entrega a este bebê, e é preciso um espírito muitas vezes de abnegação. E nós abrirmos mão da nossa vida é um bocadinho complicado. Às vezes mesmo os casais, não é? Quando começam a viver juntos, abrem um bocadinho mão da vida que estavam habituados. E isso também leva a uma certa crise. E se a crise for bem gerida, é uma crise de crescimento e para melhor. Agora, quando vem um bebê, abre crises porque nos vai fazer crescer. E crescer dói. Não, põe tudo, deixa tudo muito exposto, isso não haja a menor dúvida. Aliás, tocou aí numa questão que é mesmo a questão dos canais de comunicação abertos, bem despertos, e às vezes canais de comunicação que funcionam só no silêncio, em que basta ler um olhar, pode ser a salvação de muita coisa. No nosso caso, foi claramente, no meio de uma pandemia, esses canais de comunicação foram essenciais. Pois, porque aí não havia muita fuga, não é? Não, aqui foi Ana e Vou para o André. café espairecer, não. Ana e André, dupla de pais de primeira viagem, vamos a isto. Exato, estás aqui e faz-te a vida. Aguenta-te, por favor. Cristina, Exato. falámos aqui de conselhos para quem está, para o parceiro, para a parceira, mas a amamentação é realmente um tema, e estamos mesmo quase a chegar ao fim, mas é um tema muito apetecível para os tais julgamentos, para as tais bitites, para as tais opiniões, muitas vezes nem solicitadas. Às vezes estamos numa fila no supermercado e temos alguém que comenta o choro do nosso bebê, está com fome, claramente, já devia estar a dar de mamar, uma coisa, pronto, por isso realmente vem de todos os lados. A minha pergunta é, para quem está à volta, nós também temos de passar alguma mensagem, explicar que muitas vezes, antes de falar, temos mesmo de pensar, ponderar as palavras, até porque amor, a amamentação é muito importante, mas o amor não está só na amamentação. Claro que o amor não está só na amamentação. É uma forma de facilitar um processo, porque hormonalmente vem preparado para isso, e um processo de vinculação, que vinculação não é amor, e portanto está é muito mais do que isso. Agora, nós sentimos-nos julgadas por nós próprias, sentimos-nos julgadas por um olhar do outro, que às vezes somos nós que o estamos a imaginar, porque também, se estivermos seguras do que estamos a fazer, não é o olhar do outro que nos vai balançar. Claro. Não é? Então, acho que isto também é uma questão de crescimento pessoal. As mulheres que, às vezes, porque eu trabalho com a amamentação, não é? Então, as pessoas vêm, então e quem não quer dar mamar? E quem não conseguiu? E quem não pôde? E quem não sei quê? Ok, teve o seu caminho, se calhar procurou ajuda, se calhar não procurou ajuda, se calhar não conseguiu, se calhar não...
montes de coisas, mas estamos aqui para ajudar quem neste momento quer seguir o caminho. E se nós estivermos seguros, eu acho que às vezes o que acontece muitas vezes em termos de muita insegurança ou de sentirmos esse olhar julgado, é porque também não estamos muito bem certos do que aquilo que estamos a fazer, não é? Não é só na amamentação e com o choro do bebê que as pessoas dão palpites. As pessoas dão palpites de tudo. O que é que normalmente é dito que não se discute política, futebol e religião, e não se discute educação de filhos, e não se... porque as pessoas, cada uma traz uma mala enorme de bagagens, de vivências, não é? Então, as mães que não dão, as mães para darem de mamar, têm que passar por 1 milhão de obstáculos. E para não dar de mamar, se calhar também passa por obstáculos emocionais. E estamos aqui porque nós queremos é mães felizes, bebés felizes. Não é? Então, esta ideia do julgamento ou não, nós se tomarmos decisões, mesmo que a minha decisão seja não amamentar, e se estivermos bem com ela, está tudo bem, que sejam decisões informadas. E há aquelas pessoas que querem amamentar e que o fazem contra tudo e contra todos, quando já, não é? Quando nós vemos, ao bocado dei exemplo do atleta, do alpinista, ou qualquer atleta, precisa de uma claque para conseguir chegar à sua prova. Tipo, tu és capaz, vai lá, mais um esforço, é só mais aquele bocadinho, e nós estamos aqui contigo, e tal. E as mães estão a ter a maior prova da vida delas. E só sentem, só veem muitas vezes empurrões que as fazem tropeçar, em vez de dizer, uau, fantástica que tu estás a ser. E eu sei tantas histórias que nós temos aqui, tantas de nós somos, não todas nós somos super mulheres, quer tenhamos feito por um caminho ou outro, mas esforçámonos para ser aquilo que conseguimos fazer. Que não é preciso ser o que a amiga fez, porque a amiga é amiga com a bagagem dela. Depois, não é preciso as teorias. Teorias são teorias, não são práticas. Não é? A prática é a vida do dia a dia. Isso é que é prática. E toda a gente vai tentar fazer o melhor que consegue e que sabe. E depois, neste bebê correu desta maneira, no outro se calhar vai correr diferente, porque a bagagem vai já ser diferente, porque já sabemos que aquele ser não se vai explodir aqui nas nossas mãos e, portanto, podemos estar confiantes. E depois também aprendemos uma coisa. Aprendemos que tudo passa. E que isto com mais filhos devia ser logo só por nos dizerem, mas temos que passar por elas. E aprendemos que podemos desfrutar mais das coisas, em vez de ser tudo tão à pressa e tão a despachar como queremos, como nos fazem fazer crer. Cristina, para quem precisar neste momento e quem sentir que precisa da vossa palavra, do vosso apoio, da vossa ajuda, como é que pode procurar-vos? Onde é que vos pode encontrar? Como é que pode entrar em contacto? Podem nos encontrar através da nossa página do Instagram. É lá que partilhamos as novas datas, os lançamentos das novas datas e a localização. E podem nos contactar através de lá. Esforçamos para que as mensagens sejam respondidas em tempo útil, mas é muito complicado, são imensas mensagens e muitas questões delas não podem ser respondidas por mensagem. É um apoio que não é possível ser dado por mensagem. E foi como a Cristina explicou, este apoio é presencial, o projeto é presencial e é esse o contacto que privilegiamos, porque é esse o contacto e é esse o apoio que consideramos ser o mais produtivo, claro, nesta área. E portanto é isso, temos um e-mail, a nossa página, e podem fazer a marcação, nós aconselhamos a que seja feita a marcação. Pronto, há sempre momentos de espera, mas isso ajuda-nos a organizar e a saber com o que contar a nível dos profissionais e das famílias que vamos atender e ajudar. E acho que é isso. Pronto, pedimos sempre às pessoas que tenham possibilidade que levem algum bem para doar.
Nós depois, no final de cada dia e de cada evento, entregamos esses bens a alguma instituição, a alguma associação da localidade onde está, ou alguma sugestão que nos seja feita. Ou até já demos em casos que nos chegaram de haver necessidades específicas. Mais que precisavam de apoio e então direcionámos diretamente e entregámos em mãos esses bens. E acho que é isso, acho que é essa a forma que têm de nos contactar, de nos apoiar. E é isso. Resumindo, Obrigada. Eu posso dizer agora aqui uma coisa, aqui apanhando esta ideia. As pessoas às vezes querem ajuda por mensagens e ou, se é assim tão banal, não é uma mensagem que vai dar, porque não é a mensagem que vai, tá bem, tem calma que isso é normal, quer dizer, o que é que isto vai fazer? Ou o meu bebê não está a aumentar de peso, o que é que se passa? Eu não sei, eu não vi, eu não sei a história. Eu, na minha história, naquilo que eu gosto que a mãe me conte, eu também quero saber, ao bocado disse que a gravidez e o parto e tudo tinha um processo, não é? E precisamos de saber mais. E não se faz, devemos passar informação, mas para isso há sites. Não se faz apoio por mensagens. E pronto, pode não se fazer presencial e nós privilegiamos o presencial. Hoje em dia estamos numa época em que é tudo tão online e tão existe tudo. Ok, que é facilitador, mas é importante a presença, o olho no olho, a mão no ombro, o aconchego. e posso dizer na primeira pessoa, lá está, gravidez em pandemia, curso em pandemia, curso de preparação por videoconferência. A amamentação foi uma área que claramente precisa mesmo de ser em proximidade. Para conseguirmos sugar conhecimento, para conseguirmos sentir as coisas, tem de haver mesmo essa proximidade, essa parte mais física, para que a coisa fique devidamente arrumada, ou pelo menos para que nos sintamos seguras para a etapa que aí vem. E resta-me agradecer por serem esta asa. Tenho a certeza absoluta que sob a vossa asa muitas famílias encontrarão um apoio, um colo que é tão preciso nestas fases. Por isso, muito, muito obrigada. Obrigada, Ana, também pelo acolhimento e palavras tão simpáticas e esperamos também que possamos ser de ajuda através do vosso canal de comunicação com o vosso podcast. Muito, muito, muito obrigado por esta oportunidade e muito obrigado ainda pelo que fazem por tantas famílias. Sim, amamentar é algo que mexe com toda a família, principalmente quando não está a correr conforme esperado, seja lá o que isso for. É verdade, por aqui até a Luzia e a Soja vinham dar um apoio nestes momentos e foram apoio de braços, literalmente, tantas vezes estilo aquela almofada da amamentação, estou a ver, com pelinho. Mas já sabem, se tiverem dúvidas, se não estiver a ser fácil, se precisarem de uma palavra, a ASA vai anunciando todas as suas iniciativas no Insta e cada vez mais está a percorrer o país. Não adiem, não receiem, não achem que pedir ajuda é falhar, é uma prova de coragem. Tudo na parentalidade tem algo de coragem, de bravura, como se o medo de algo falhar para eles fosse o melhor incentivo à ação. E é. Muitas vezes é mesmo algo do estilo, estás a fazer o quê? Não sei bem, mas estou a fazer e quero mesmo o melhor para os nossos filhos. Completamente. E por isso vale mesmo a pena ouvir quem pode dar sentido aos nossos esforços numa fase tão desafiante, onde o cansaço é sempre uma companhia constante. Tão constante que a quem está à volta, por vezes, só se pede aquele conforto do abraço e do estás bem? Não é preciso opinar e mais vale arrumar achismos, experiências de vizinhas e aqueles ouvi dizer que tantas vezes só fazem sentir pior quem se sente já tão impotente naquele momento. Se conhecerem outros projetos que procuram dar a mão às famílias nesta etapa, contem-nos tudo, por favor. E claro, espreitem nas plataformas habituais todas as nossas conversas com tantos convidados que fazem isso mesmo, dar a mão às famílias. Sim, é isso, porque nesta coisa da parentalidade, entre tantos desafios e tantos medos, talvez sejamos todos pais à experiência.